hoje. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, boa noite, Nice, Valdenice, né? Eu é que chamo de Nice, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Vera Costa, pode me chamar de Nice, de Val, não tem problema nenhum, o carinho é o mesmo. Com certeza. Seja muito bem-vinda, Nice. Nosso companheiro Alessio está num compromisso, não vai poder participar, mas com certeza, né, vamos vibrar bastante por ele, que ele esteja se fortalecendo, e vamos aqui tocando, né, mais uma quarta-feira na graça de Deus, sobre reflexão, para refletir, né, sobre esses textos maravilhosos de Emmanuel e Chico, dessa coleção, agradecendo imensamente a oportunidade, né, de estarmos aqui, e já vamos começando lendo uma mensagem para fazer a nossa preparação. Dias melhores. Eu acho que eu bati aqui, eu bati. Já temos companheiro aqui conosco, também dando boa noite. Muito boa noite. Dias melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Por quê? Por que não buscas os bens espirituais com a mesma determinação com que buscas os bens temporais? Impaciente, proferes uma única oração e já queres obter o que pedes. Semeias com parcimônia e esperas colher abundantemente. Sequer concedes tempo às leis divinas, para que as leis divinas hajam em teu favor. Quase tudo te habituaste a querer precipitadamente. Se não tens de imediato os teus caprichos atendidos, descamba para a descrença. Endereças o ultimato ao Criador, como se ele existisse apenas para te servir. Indiferente à fé, reivindicas prodígios de que te julgas merecedor, habituado a corromper a justiça dos homens, intentas corromper a ordem que impera no universo. Toda bênção espiritual sempre se faz antecipar pelo suor de que lhe permanece na expectativa. Não batas a porta do céu sem humildade. Insistir na dádiva não é ser impertinente com Deus. Nossa, eu acho que se não foi a semana passada, foi por esses dias que nós lemos, então, eu, né, pelo menos fui eu que li, eu acho, então eu preciso ler mais, né, porque eu sou a primeira a ouvir, né, então é prestar bastante atenção em relação a essas questões do que nós estamos pedindo para Deus, né, eu acho muito interessante quando ele fala que
nós estamos habituados a modificar aqui as leis, né, a burlar a lei, e achamos que podemos fazer isso com as leis divinas, né? Colocamos as duas no mesmo patamar, né? Da matéria, a parte espiritual, materializando essa parte espiritual, achando que podemos, né, estar fazendo ao nosso bel prazer. E é algo muito triste, né, ainda pensarmos desse jeito, pensarmos que Deus está para nos servir, né? E vem bem de encontro, né, nisso que eu estava conversando antes de começarmos, né? Parece que eles estavam ouvindo a nossa conversa, porque com certeza estavam aqui, né? Estão aqui. E é isso mesmo, porque nós precisamos. Ele fala, né, que logo no começo ele já fala que a gente busca tão bem, né, com tanto afinco as coisas materiais e não usa essa mesma energia para as coisas espirituais, né? Então a gente se mata, se envolve, se faz de tudo por alguma coisa que a gente queira, né? Ou uma casa, ou um carro, ou um cargo, alguma coisa, a gente faz de tudo para conseguir, e na hora da gente fazer algo por nós espiritualmente, a nossa melhor espiritual, nós não temos a mesma energia, né? A gente até tentei, mas não deu, né? A gente já desiste na primeira queda, no primeiro obstáculo, né? Na primeira dificuldade, falar, isso não é para mim, não, né? E a gente já desiste. Então, que a gente possa, né, estar também colocando essas energias na nossa busca, na nossa melhora espiritual. Você quer comentar alguma coisa, Nice? E nossos irmãos estão aqui, sim, já tinha escutado a nossa conversa, o nosso diálogo, ele preparou muito bem a mensagem para você, porque vem muito de encontro ao texto que nós vamos estar explanando hoje, não é mesmo? Certeza, com certeza. Então, já vamos assim agradecendo a eles, né, por estar aqui conosco, já agradecendo a equipe espiritual de luz da Web Rádio Cristo Consolador, a equipe espiritual do nosso programa Eu, Você, Emmanuel. Já vamos também cumprimentando essa equipe que já está aqui conosco, fazendo essa corrente de luz sobre os nossos ombros, a nos amparar, nos proteger. Também vamos agradecendo a esse nosso irmão, esse anjo de guarda, esse mentor, que está sempre conosco, esse anjo amigo. Vamos agradecendo pela amizade, pelo amor, pelo carinho, que esteve conosco durante o dia, já nos intuindo, já abrindo nossas mentes sobre a reflexão da noite de hoje. Vamos também pedindo a todos eles, né, num só pensamento, possamos estar cumprimentando a nossa mãe, Maria de Nazaré, que já vem com seu manto azul celeste de luz a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. E vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente naqueles momentos de mais dificuldade. Vamos pedindo também que ela nos conduza até o seu Filho bem-amado Jesus. E diante do Mestre, já vamos assim agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé, de humildade, por ser o nosso governador planetário. E vamos assim pedindo a Ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos assim agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome, que estejamos bem receptivo, intuído, para compreender, assimilar o texto da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Desse livro maravilhoso, dessa fonte viva, né? Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item da noite de hoje é o 17, auxílio eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zonas superiores. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiro do princípio e traça linhas divisórias, humilhantes, para que os necessitados não os aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si próprio. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou de desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e as atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recurso no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Fantástico, né? Emmanuel aqui traz um trechinho, né, de uma palavra, né, de uma conversa de Jesus, e já vem puxando, né, a orelha de todos nós, né? Porque Jesus não tem até aquela passagem, né, que Jesus disse: eu não vim, né, aos sãos, né? Eu vim aos doentes. Porque ele percebeu que muitos ali, né, que estavam criticando dele estar com o povo, né, que ainda até coloca como impuros, né, veja como uma casta, né, religiosa da época percebia o povo, sentia o povo impuro. Então, eles eram os puros, né? Eles eram aqueles que estavam praticando
a religião, as leis de Deus, e os demais não. E que não era para Jesus se misturar. Aliás, até chamavam a atenção dele, né? Um rabi, né? Um rabino, se misturando ao povo. Ainda mais com os samaritanos, aí piorou, né? Pois de lá para cá continuamos os mesmos, né? Emmanuel nos traz essa noite, nos chamando essa atenção. Aquele que se eleva com questão de financeiro, ele vai para um outro local, né? É comum isso, né? Não criticando, mas só pegando o gancho de Emmanuel, né? Muitas pessoas elas vão melhorando as suas condições, elas mudam do bairro, né? Elas procuram um bairro mais chique, um local mais chique para viver, né? Numa questão social mais elevada, né? Para ela fazer parte daquele grupo. Não estou criticando, não, só estou comentando. E as pessoas vão se afastando, né? Quanto mais ela cresce, ela evolui materialmente, mais ela se afasta. Quando, na verdade, ela deveria, né? Como diz no Evangelho sobre a questão da riqueza, deveria estar aí mais ainda próximo, né? Para auxiliar, para dividir, para compartilhar. Mas, infelizmente, nós, enquanto sociedade, nós ainda agimos assim. O intelectual, a mesma coisa, né? Ele se acha superior, e aí nem vou conversar com fulano, né? Imagine conversar com aquela pessoa ali que abre a porta para mim, de jeito nenhum, que está ali abrindo o, o portão do estacionamento. Não, só vou, né? Conversar com alguém na minha altura, né? Intelectual. E assim nós vamos, né? Dividindo, né? Formando castas, né? Dividindo a sociedade em grupos, né? E aí esses grupos não se conversam, né? Não se olham, não se tem uma empatia e também não se tem um olhar de necessidade, né? E aí, como ele coloca aqui o povo fica à mercê, né? De, de, de tudo isso. Eu falei bastante nisso, vou passar para você. Depois a gente Fala conta para mais as nossas. depois. Depois eu vou contar para os nossos companheiros o que nós estávamos falando em off. Né? Ô, Vera, é assim, hoje em dia, o que a gente percebe do ser humano, e eu me incluo nele, porque às vezes quando a gente está falando, as pessoas associam que nós não nos colocamos no mesmo patamar, né? Nós que temos um pouquinho de aprendizado e tem a humildade, sim, a gente tem que colocar ali tudo igual, ninguém é melhor do que ninguém. Mas hoje em dia o que fala mais é o seu poder aquisitivo. Quanto você tem de dinheiro? Ninguém quer mais saber os seus sentimentos, mas sim aquilo que você tem, né? E aí a pessoa que tem, ela se sente superior e ela humilha a quem não tem. Ela se sente melhor do que quem não tem. Aí aquelas pessoas que têm o privilégio de fazer uma faculdade e uma faculdade boa, onde vai aprender um português correto e vai conversar com aquela pessoa que é humilde, que ela vai falar assim, nós vai. Em vez de não se incomodar com aquele nós vai, não, dá uma lição de moral, aí floreia, é isso, é aquilo, né? Não sabe ser humilde. Gente, escuta o nós vai, nós foi, nós somos, isso não vai fazer diferença. Vamos olhar a pessoa e ver o que ela tem, quem é ela, né? A humildade dela, qual é a origem daquela pessoa só porque ela não sabe falar um português correto. Sabemos que o português, ele é a língua que mais tem dificuldade das pessoas aprenderem devido a ter essas conjunções de verbo, futuro, presente, pretérito do futuro. Gente, eu não sei nada disso, tá? Não sei nada disso e não me sinto inferior a ninguém. E de vez em quando sai o nós vai, sim, né? Isso as pessoas ultimamente usam isso. Nós estamos vivendo num mundo
onde não existe mais o amor, onde não existe mais o carinho, onde não existe mais o abraçar, existe o julgar pelo que você tem, pelo seu status, pela grife, a marca da roupa que você usa, o restaurante que você entra, te olham de cima a baixo, o garçom que estudou junto com você só porque ele está ali trabalhando naquele restaurante chiquetésimo, né? Aí ele, quando você entra, ele te olha de cima a baixo e não permite que você adentre aquele ambiente porque não faz parte. Você não faz parte daquele ambiente, você não pode se misturar. E aqui na minha loja não tem roupa para você porque você é obesa, porque você isso. Não, eu não vou conviver com gay como se os LGBTQIA+, tivessem doenças contagiosas que vai transmitir o homossexualismo para outra pessoa. Então, nós estamos vivendo num mundo onde tem os limites de que quem manda é o poder aquisitivo, as pessoas que têm a intelectualidade. E a gente conhece pessoas que nunca foi uma faculdade, mas tem, assim, um conhecimento sem tamanho. Tá? Falam sobre coisas sem necessidade de um livro. Lógico, gente, que estudar é bom, conhecimento não ocupa espaço, a gente sabe disso. Mas antigamente a gente tinha muitas pessoas que não tinham condições de ir para uma escola, e por isso ela menosprezada, né? Minha mãe veio aprender a escrever, gente, acho que já tinha os seus 60 anos, e ela só aprendeu a escrever porque ela queria votar, e depois, quando ela voltou, ela se arrependeu amargamente. Até hoje ela fala que ela se arrepende amargamente de ter aprendido a escrever só para votar, não quer mais votar. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, naquele poder, elas não estão preocupadas com a classe que não tem, que o objetivo é esse, né? Quem tem, não estou dizendo só político, não, tá? É um aglomerado total. Quem tem deveria olhar os que não têm. Não vou dizer que vai pegar toda a sua fortuna e vai dar para quem não tem, não, mas dedicar o objetivo, que eu saiba, se tiver outro, a Vera vai me corrigir aí, mas o objetivo de quem tem é auxiliar os que não têm. E a gente não vê isso acontecendo. Hoje em dia a gente não tem mais essa empatia. A gente vê as pessoas criticando, condenando. Mas é um pé rapado, é um coitado, né? Ou então, quando se sente melhor do que o outro, você sabe com quem você está falando, a gente usa aquela expressão. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Às vezes as pessoas não têm nem um dinheiro. Só foi promovido um cargozinho a mais. Nossa, aquilo para ela é um fator para poder humilhar aquele que não tem. Eu servi a água, agora eu não estou servindo mais água, eu estou servindo café. Então, aquela pessoa que está servindo água não serve mais para ser meu amigo. Como assim? Não somos todos iguais? Não viemos da mesma matéria? Não temos as mesmas oportunidades? Porque eu não tenho uma oportunidade diferente da de ninguém. As nossas são iguais. Tudo na vida hoje em dia tem um preço. A gente não tem mais uma coisa que... O preço que eu digo não é o preço só financeiro, não. É o preço de você calar sua boca, é o preço de tudo. Tudo tem um preço, tudo tem um valor. Para você ter as coisas é um preço, para você fazer as coisas é outro preço. Desculpa. E não tem o melhor, o respeito, a simplicidade, a humildade. Quem tem, gente, pelo menos no meu conhecimento, e é pouco, quem tem, ele não humilha quem não tem. A pessoa que ela é humilde, ela não chama a atenção do outro na presença de ninguém. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder ajudar, não ajuda. Quem é que hoje em dia não conhece alguém que não pôde entrar pelo elevador social ou não pôde entrar no ambiente porque não estava vestido adequadamente, porque não tinha um poder aquisitivo? A gente vê isso constantemente. Ou porque não sabe falar. Então, o poder hoje em dia está tomando conta. Estamos esquecendo do principal, do amor, do carinho, do abraçar. Você não tem? Peraí, eu vou te auxiliar. Isso a gente não tem. E quando, né, no início de Emmanuel, quando ele fala assim, e que Jesus abriu a boca e foi ensinar, foi isso que ele estava nos dizendo. Vamos
ser humildes, vamos abraçar os necessitados, vamos buscar os doentes porque o são, não precisa de médico. E quem são os doentes? São os necessitados. E muitas vezes os doentes são aqueles que têm dinheiro. Por quê? Porque estão cegos da soberba, estão lá no pedestal. Imagina que eu vou sair daqui e vou lá naquele lugarzinho, ver fulano, ver Beltrano. Aí eu entro de novo, 2 segundinhos na política. Quer ver andar nas comunidades, nas feiras e no barzinho de periferia? Daqui a alguns meses a gente vai ver, porque nós temos eleições esse ano, então eles vão sair lá do seu pedestal para poder ver os pobres, abraçar as criancinhas, beijar, tomar um café no copinho americano. Gente, um copinho americano é tudo de bom para a gente tomar um café. Ai, comer aquele pastel de feira. Eles só fazem isso quando, nessa época. Aí foram eleitos, eles vão lá, né? Vão vestir gravatas, suas gravatas, seus perfumes importados, seus sapatos de couro, e esquece. Esquece de onde veio, esquece o amigo que andou com ele fazendo campanha, e tudo isso. E não é só os políticos, a gente conhece pessoas que, para poder subir, precisou de outros, mas quando está lá no topo, não olha para trás para saber como é que está aquele meu amigo que me ajudou, aquele meu amigo que me ajudava a fazer pesquisa na escola para o meu mestrado, para o meu doutorado, que me auxiliava nisso e naquilo. Não, por quê? Porque não tem tempo. Não pode se misturar com os coitados, não pode se misturar com aqueles que não têm condições financeiras e não têm educação. Gente, somos todos iguais. Somos filhos do mesmo Deus. Então, é hora da gente estar acordando e acolher. É hora de acolhimento. Porque eu e a Vera, antes de nós, nos bastidores, nós estávamos falando sobre isso, né? Que prazer e honra na minha querida Célia. Então, a gente precisa acolher a todo mundo sem olhar o que tem e o que deixa de ter. E hoje nós não temos mais isso, nós temos muitas críticas. Não olha mais a dor do outro. Estávamos falando de pessoas que não têm sentimento, que nem olha que se o outro está pelo sentimento que o outro está passando. Vou lá me incomodar que fulano está passando necessidade, está passando fome, isso não é problema meu, ele que levante cedo e que vai trabalhar. Mas será que ele não levantou cedo e não foi procurar um emprego? Apenas não tinha a qualificação, não teve a oportunidade de estar ali trabalhando? Então, temos que estar passando na peneira, sim. Não é mesmo, Verinha? Ah, sim, com certeza, né? E depois não cabe a nós, né, julgar por que a pessoa está passando por aquela necessidade. Porque sabemos que tem a justiça de Deus, tem os seus resgates, tem seus compromissos do passado, né? Mas nem por isso nós não vamos enxugar suas lágrimas, não vamos auxiliar, não vamos abraçar, não é? Não vamos ter a empatia. Porque se a gente for só pensar por esse lado, tá pagando aquilo que fez, né? Mas nós também estamos, né? Nós também estamos. Nós não estamos dizendo com dinheiro ou sem dinheiro, com isso ou aquilo, todos nós, né? Estamos aqui para reajustar, para acertos de conta, né? Ninguém está aqui a passeio. E no capítulo Servir a Deus e a Mamon, o espírito protetor, no item 10, né? Ele fala muito bem sobre isso. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro, inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como a propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas das suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmo que julgam possuí-la, com os melhores títulos, né? Ou seja, é tudo empréstimo, né? Deus está nos emprestando os materiais para que a gente desenvolva, para que a gente se desenvolva intelectualmente,
para que a gente se desenvolva espiritualmente, para que a gente aprenda a compartilhar, para que a gente aprenda, né, a tirar de nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e aprender a, não como você bem colocou, não vão sair distribuindo, mas simplesmente compartilhar, auxiliar, não é? Que é isso que a riqueza, e não é só a riqueza material, né? Nós começamos a falar da riqueza material, né, Nice? Porque é a que mais chama atenção, né? Vamos dizer assim, para a gente trazer para o nosso, para a nossa reflexão. Mas e a riqueza espiritual que todos nós temos e que muitas das vezes nós não queremos compartilhar, como na parábola do talento, nós enterramos. Então a gente não quer compartilhar uma vibração, a gente não quer compartilhar um conhecimento, chegamos na nossa doutrina, seja ela qual for, queremos cargos, né? Estamos só nos cargos, estamos bem longe daquele do serviço, né? Ali mais humilde, das pessoas, do atendimento fraterno. Estamos falando mais, né? Vamos puxar ao lado a nossa sardinha, né? Que é onde nós podemos comentar, né? Vamos dizer assim, que é o espiritismo, né? Não vamos aqui julgar ou comentar as outras doutrinas. Vamos falar da nossa mesmo, que dentro da nossa pode ocorrer conosco e a gente precisa estar atento, né? Que nós não estamos ali para ter cargos, para subir, né? Em pedestais, para formar grupos de intelectuais dentro do espiritismo. Aí chegou a turma que faz palestra. Olha, aquele ali faz palestra. Olha, chegou a turma que dá aula, eles dão aula, né? Então, eles sabem, né? A apostila amarela, né? Eles são conhecedor daquelas aulas do Redentor. Olha, chegou a turma que é da parte espiritual, são os médiuns da casa, né? Então, veja, né? Nós não podemos, tem que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos estar aberto a fazer tudo. Não que a gente não vai ser o médium da casa, não que a gente não vai dar a aula, ou que a gente não vai fazer as preleições, mas nós não estamos ali só para aquilo, só para fazer, né, aquilo que nos coloca, vamos dizer assim, num destaque. Pelo contrário, né? Precisamos estar atento que nós estamos ali para trabalhar por nós, né? Que somos necessitados, que estamos ali para trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e também para servir, né? Que a casa de oração, a nossa casa, vou falar da nossa, né, Nice? Que seja um farol, que as pessoas se sintam acolhidas, que as pessoas, quando ao chegarem, elas saem bem melhor do que quando adentraram, que elas se sintam que foram acolhidas, que foram ouvidas, né? Que as suas necessidades espirituais, as materiais, a gente sempre dá um jeito ou outro, né? Mas as espirituais, que são primordiais, né, para que a gente tenha fortalecimento para enfrentar o nosso dia a dia, não é? Então nós precisamos demais desse auxílio e cabe a nós, né? Cabe a nós estarmos atentos dentro da nossa casa espírita, desse olhar, né? Dessa atenção, e não só aos assistidos, né? Também aos amigos, aos trabalhadores, observar, parece que a pessoa chegou triste, né? Parece que fulano está meio cabisbaixo, né? É um conversar, é o dialogar, é o sorriso, é uma conversa mais, vamos dizer assim, mais descontraída,
para que a pessoa se abra, né? Nada daquela coisa assim, né? Aquela coisa assim, que a gente chega e já faz não, de forma mecânica, né? Que a gente tenha esse cuidado, como o Emmanuel está nos chamando aqui a atenção, para que a gente não suba, né, em pedestais, né, Nise? Que a gente não suba em degraus, que a gente não escale, né, sei lá o que, dentro da casa espírita ou de outra religião, né? Que a gente não suba em lugar nenhum, que a gente tenha o pezinho no chão, né? Que a gente tenha ali a sandalinha, como a gente brinca, né? Dentro do espiritismo, a nossa sandalinha da humildade, né? Que a gente não sabe tudo, que não temos todas as respostas, mas que nós temos o nosso amor, o nosso carinho, né? O nosso abraço, a nossa atenção para com o assistido e também para com aqueles que estão, né, junto, os voluntários, que estão ali conosco. Eu acho que isso é fundamental e é isso que Emmanuel está nos falando, né? Que a gente não se deixe levar, né? Como você bem colocou, por um cargo, né? Por um dinheiro que ganhou, por um diploma que tirou, né? Que a gente não se deixe levar, que a gente não deixe que isso nos transforme em ser como aqueles nossos irmãos lá do tempo de Jesus, né? Que ainda chamava a atenção dele, de que como ele ficar no meio dos impuros, né? Ele sendo um rabi, né? Um doutor da lei ali no meio, veja só, né? E hoje nós somos ainda assim, né? Temos esse olhar ainda de diferença, de preconceito, e mais ainda, né? Numa sociedade onde você não precisa ser, né? Você tem que ter. E mais ainda, né? Nem ter, só fingir ter. Porque das redes sociais, nas redes sociais você está lá, fingindo que é feliz, fingindo que tem dinheiro, fingindo que está viajando, não é? Então você está ali, né? Se enganando e se enganando, né? E a realidade depois bate a porta, né? Para que a gente também, né? Não caia mais tarde na nossa própria, nessas armadilhas, né? Que a gente esteja bem atento também nessas questões, que não se deixe levar para aquelas vaidades, como eu sei que o Alessio deve estar olhando no relógio, eu já daqui a pouquinho eu já vou dar, eu já vou fazer as minhas considerações e passar para você, tá, Nice? Que a gente não se deixe levar como aquele livro maravilhoso, né? Que aconteceu na Casa Espírita, né? Que aí as pessoas vão se deixando levar pela vaidade, né? Pelo orgulho, e não vou dar spoiler, como diz o André, né? Meu filho, mas que é um livro maravilhoso que precisamos estar sempre lendo, relendo, por essa atenção. Porque às vezes a gente fala, ele me elogiou, ai, que bacana, recebi elogio. Ah, fulano falou. Pode ser que tenha razão. Sabe que pode ser mesmo que eu seja assim? Ah, pode ser, e aí já começa, né, a se sentir. Pode ser mesmo. Para que eu vou ficar andando com fulano, né? Imagine, fulano é isso, nem estudou, nem isso, aquilo, né? Não tá no meu nível, né? Que a gente usa muito isso, né? Não está no meu nível intelectual, não está no meu nível, sei lá do que, né? Que a gente cria níveis para tudo quanto é lado, né? E dentro da doutrina também temos que tomar muito cuidado, porque às vezes só de eu saber, ter lido alguns livros a mais, ter, né, assistido umas palestras a mais, não me coloca, não me faz melhor que o outro, que às vezes não leu, né? Se leu, não leu tanto, porém está ali com o amor, né? Está ali dando o seu melhor naquele dia do trabalho. E ao invés disso, nós estamos ali para se aparecer, para se destacar diante
da turma, né? E só para fechar, já vou passar para você, Nice. Tem uma história que eu ouvi também na Casa Espírita, lá na nossa casa, que num grupo de P3B, né? Para quem está assistindo, quem vai assistir mais depois, é uma atividade que tem dentro do Espiritismo, que ora e faz as vibrações, o tratamento para aqueles nossos irmãos que fazem a ficha e a distância, né? Ou presencial. E nesse grupo, dentro dessa casa espírita, tinha médico, tinha engenheiro, tinha advogado, tinha uma pessoa que era professora e tinha uma senhora muito simples, que chegava, sentava ali com o grupo, fazia o trabalho, né? E depois todos se cumprimentavam e iam embora, cada um para sua casa. Quando chegou um belo dia, né, vamos dizer assim, chegou um momento, chegou a notícia de que essa senhorinha faleceu. Aí eles foram começar o tratamento e falaram assim: vamos fazer uma oração para nossa irmã, né, que que faleceu, que foi para a pátria espiritual, que ela seja acolhida, que ela seja recebida, né? Vamos fazer uma oração para ela, para aquela senhora tão simples, né? Que sempre vinha aqui na casa fazer o seu trabalho, né? Aqui conosco. E eles fizeram a oração, pediram para Deus, para Jesus, para a equipe de luz, né? E aí, dentre eles, tinha uma médium que era vidente. E aí ela viu essa senhora. A senhora veio receber as vibrações, a oração. E a senhora percebeu que ela estava vendo, que a médium estava vendo ela. E aí ela se dirigiu à médium em forma de agradecimento e foi embora. Só que a médium viu ela indo embora num facho de luz. Então veja, né? Uma senhora na qual achavam ela simples, achavam ela talvez não uma pessoa não evoluída intelectualmente, não evoluída em forma financeira, uma pessoa muito simples, mas quem é que pode, né, garantir que vai vir pessoalmente logo ao desencarne receber as orações do grupo e depois ir embora num facho de luz, não é mesmo? Então veja o quanto nós ainda, como você bem colocou nisso, nós ainda rotulamos, né? Nós ainda apontamos e observamos as pessoas por o que ela está vestindo, como ela está com o seu cabelo, se está na moda, se está isso, se está aquilo, se ela tem um carro, se ela tem uma casa. Nós ainda observamos as pessoas, não porque ela é, mas porque ela tem. E devemos mudar isso. E hoje, Emmanuel, essa noite nos chama muita atenção, para que a gente não seja, né, um desses, que a gente tenha muito cuidado e que a gente comece a ter um olhar diferente para com o nosso irmão. Eu agradeço imensamente e passo a palavra, Nise, para você fazer as suas considerações finais, que o tempo voa e as vibrações, tá bom? Tá bom, Verinha. Não tem, gente, não tem inveja de vir aqui, não. É lógico, né? É um privilégio a gente estar aqui falando dos ensinamentos de Cristo, mas é um friozinho na barriga, gente, que vocês não queiram saber, assim, o comichão que dá, né? É assim, ai meu Deus, porque eu não tenho receio de falar, porque eu falo demais. Mas, assim, a gente sabe que acima de nós a espiritualidade está presente. E se eu falo alguma coisa errada que não condiz os ensinamentos de Jesus?
é mais uma dívida que eu tenho. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de estar falando. Não é conhecimento de estudar, não. É o conhecimento da humildade, da simplicidade. Porque Deus, ele não olha o que nós temos, né? Ele não olha a nossa presença, ele olha a nossa essência. Aquilo que nós temos, o que que eu tenho para estar doando ao outro? E que isso sirva não só para mim, é lógico, o primeiro ouvido é o meu, mas para todos, né? Não importa o cargo que você tenha, seja na escola, seja no centro espírita, seja na igreja, mas seja humilde, não faça intrigas, não leve rancor, não leve mágoa, não tenha suas panelinhas. Entra dentro de uma casa para fazer o seu trabalho, faça com amor, com dedicação, feche os olhos para o que está acontecendo ao redor e se dedique àquele momento de humildade. Como a Vera falou, quantas pessoas não adentram a nossa casa espírita naquele momento, seja ele trabalhador, seja ele assistido, seja qual for a pessoa, às vezes a gente está cabisbaixo, está precisando de um abraço, de um carinho, e a gente não quer críticas, a gente só quer um abraço. Não tem o que falar, abraça, fica ali naquele silêncio, ou silêncio gostoso, que quando a gente está precisando, a pessoa vem e nos traz. Não é para ficar dando lição de moral. Errar todos nós erramos. Quem é que não errou? Ah, não errou hoje? E ontem? E antes de ontem? Então, a gente tem que estar sempre com os braços abertos. Ah, mas como é que eu vou abraçar aquela pessoa que eu não gosto? Tá, você não gosta daquela pessoa, então emana de longe sentimentos de positivo, de carinho, de saúde, para que aquela pessoa se reequilibre, se erga, porque todos nós temos os nossos momentos de dificuldade. Ninguém tem dinheiro para ir para uma faculdade. E os que têm, faça bom proveito, e quando puder, passa os seus ensinamentos. Ah, eu li 10 livros. Tá, você leu os 10 livros, mas você está praticando os 10 livros ou você só leu e está guardado? Olha, eu tenho, como a Vera falou, né? Olha, vem a elite dos médiuns. Mas o médium, ele está fazendo um trabalho bom ou ele está ali só para se exibir que ele fez o curso de médium? Cadê aqueles seus diplomas? Você vai pendurar nas paredes ou você vai colocar na gaveta de humildade e vai praticar para que Deus veja que você fez o curso, mas você está trabalhando com ele? Porque as pessoas, às vezes, eu tenho essa visão, tá? As pessoas falam assim, eu vou trabalhar para Jesus. Não, eu não vou trabalhar para Jesus, porque Jesus, ele veio e ele trabalhou para ele. Eu tenho que ir trabalhar para mim. Então, eu vou trabalhar com Jesus. Ele vai estar ali, logicamente, que eu não vou largar da mão dele, que eu não sou besta, né? Então, eu vou trabalhar com ele, para que ele me fortaleça e me indique as coisas certas. E o principal, a humildade. Eu não sei nada. Então, cada vez que uma pessoa me ensina alguma coisa, eu tenho que agradecer. Quantas vezes, gente, eu falava errado, e eu fui faxineira durante muitos anos, e eu falava errado, e meus patrões, educadamente, sem me expor, me ensinava a falar as coisas certas. Ainda não falo certo, mas me ensinava, é assim que fala. E às vezes, quando eu ia dar uma aula ou ia dar uma preleção, que eu me sentia perdida, como me sinto até hoje, aí eu procurava um deles. Aí, tá certo eu falar assim, ou assado, essa palavra tá dentro do contexto, essas coisas. Eles sempre me ajudaram. Ou minha filha. E assim, a Verinha vive explorando o André. Nossa, o André vai pro céu. Pede ajuda para a Verinha, que a Verinha fala assim, ai, nisso eu não sei, mas deixa o André chegar, que eu vou pedir para o André. Né? Então, a gente vai aprendendo. Isso se chama o quê? Humildade. Ela tem a confiança de pedir ajuda para o André. E quantas pessoas não entram adentro da casa espírita esperando esse mesmo acolhimento para que ele seja amparado? Tanto com palavras, com carinho, e aí, se a casa tiver, com um alimento material. Mas, às vezes, a gente não quer alimento material, a gente só quer um abraço. Aquele dia não foi bom, né? A gente teve vários problemas, discutiu, brigou, um monte de coisas acontece no nosso dia a dia. A gente só quer um abraço. E aquela pessoa, imagina que eu vou abraçar, eu sou passista. Imagina que eu vou me rebaixar a ficar dando
apoio, ela que se vire. Eu estou aqui, ó, eu fiz vários cursos, eu sei isso. Não sabe nada. A gente não sabe absolutamente nada, né? Porque Jesus, sim, ele sabe de tudo. E ele nos ensinou tudo, ele não guardou nada para ele. Nós é que não entendemos nem a metade até hoje. Ele já veio aqui há mais de 2000 anos. Tudo que ele podia nos ensinar, ele nos ensinou. E nós fazemos o quê? A gente está praticando? Não, a gente não pratica. A gente adora ser soberbo, adora subir no pedestal. Olha, eu li a apostila amarela 10 vezes. Eu li todos os livros de André Luiz que Chico escreveu. Ah, eu li Paulo e Estevão não sei quantas mil vezes. Eu não aprendi nada, ainda estou aprendendo ainda. Então, eu li o Pentateuco, tá? Ah, eu li Céu e Inferno, a Gênesis, não li esses dois. Eu, Valdenice, não li esses dois, tá? É? Então, as pessoas acham que tudo isso vai ter um lugarzinho lá no céu. E a senhora que frequentava o centro espírita junto com o médico, com o engenheiro, tudo, todos os letrados, ela não tinha esses estudos. E ela quem foi para a casa do pai num faixa de luz. E é só ela? Não, muitos estão assim, da mesma maneira. Por quê? Por causa da humildade. Não é só aprender, é aprender e praticar. A gente olhar o outro com amor, com carinho, com benevolência, nos dispor de um tempo para poder estar ajudando. A gente sabe de muitas coisas. Tem alguém, Verinha, tem alguém ouvindo a gente que está doido para falar, não tem? A gente conhece, não pode falar, minha querida, não pode. Aqui hoje só quem fala sou eu e a Verinha, você vai ficar escutando aí, ó, e vai dar risada. Aposto como você está aí rindo. Te amo, não vou dizer quem é, tá? Mas você sabe quem é. Então, e olha que essa pessoa que nós estamos, eu estou falando, mas a Verinha sabe quem é, gente, tem um conhecimento imenso. E ela fala com simplicidade, com amor, com carinho. É isso. Não vamos humilhar quem não sabe. Não menospreza aquele que está usando aquele chinelo, que está gasto. A gente não encontra vários irmãos moradores de rua, que não tem nenhum chinelo, que passa pela gente, e às vezes está com aquele cheiro desagradável. Não vamos humilhar essa pessoa, porque amanhã podemos ser nós, tá naquele lugar. É lógico que a gente não vai, gente, tem casos e casos que a gente tem que estar separando, distribuindo dinheiro para todo mundo, que a gente sabe que nem todo mundo vai comprar comida, nem todo mundo está querendo aquele dinheiro para se alimentar. Mas quando a gente puder estar fazendo as coisas, faça direito. O direito que eu digo não é o meu direito, não, tá? É o direito de Deus, é o direito que Jesus ensinou. Em algum momento das nossas vidas, a gente leu alguma passagem que Jesus humilhou os seus apóstolos ou humilhou as pessoas com quem ele cruzou pelo caminho? Não. Ele sempre estava de braços abertos. Ele curou o cego, o leproso, o aleijado. E é isso que nós temos que fazer, o nosso melhor. Não vamos olhar a conta bancária, vamos olhar o coração e a necessidade daquele irmão, naquele momento, sem criticar, sem humilhar, né? Eu agradeço imensamente, gente, essa oportunidade, que são momentos desses que nos fortalecem, não só a mim, mas a todos, né? A gente busca muito Deus. Hoje ela está dizendo que hoje é um dia que ela escuta. Sim, escuta quietinho. É, e a gente ouvir mais, falar menos, abraçar mais e criticar menos. Temos muitos irmãos necessitados. E é a hora que nós vamos estar serenando os nossos pensamentos e pedindo ao Pai. As nossas vibrações sejam derramadas por este planeta de provas e expiações, para que a nossa natureza tão judiada possa voltar ao seu equilíbrio natural. Os nossos governantes desçam do pedestal de soberba. Eles não são donos do mundo, eles não são donos do planeta Terra. Como bem disse a mensagem que a Vera leu no início, é tudo emprestado. Vamos ter que prestar as contas.
E os nossos governantes vão prestar as contas daquilo que estão fazendo com toda essa riqueza. Eu não digo só riqueza material, mas com tudo aquilo que Deus está concedendo a cada um para que eles possam fazer o melhor. E não estão fazendo. Que essas vibrações caiam sobre o nosso planeta, acalmando, amenizando, levando a paz e o amor aos lares em conflitos, o acolhimento aos que estão desencarnando, o fortalecimento às famílias em luto, ao amor aos corações endurecidos, ao alimento material e espiritual aos nossos irmãos em condições de rua, vibrando intensamente por toda a humanidade. Que possamos nos respeitar, independente da raça, da cor, do credo, da formação sexual. Que as religiões, seitas e filosofias se unam com um único objetivo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pedimos a Ti, Pai, sabedoria divina para colocar em prática os nossos ensinamentos da noite, vibrando pelos nossos lares, os nossos familiares, as zonas umbralinas, os vales dos suicidas, vibrando por aqueles irmãos que estão tentando contra a sua própria vida. E vamos pedindo ao Pai para aqueles irmãos que estão bem necessitados, na fome, na guerra, na miséria. Derrame, Pai, suas bênçãos sobre eles, para que possamos estar unidos no auxílio e no amparo, vibrando, pedindo ao Pai que as nossas águas das nossas casas sejam fluidificadas, gotas de remédio sejam colocadas nela, para que possamos, após beber, dividir com as nossas famílias, os nossos pets, as nossas plantinhas, vibrando aos leitos de dores, seja nos hospitais ou nos lares, aos médicos, aos enfermeiros, a todos nós, Pai, porque o Senhor é Pai e o Senhor sabe a necessidade e o merecimento de cada um. Agradeço imensamente os que se encontram aqui, aqueles que vão assistir mais tarde através da internet. Que Deus adentre todos os lares, levando a luz, o amparo, o consolo e o fortalecimento aos corações e às famílias. E que possamos nos reunir novamente numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir e a Verinha e o Alessio nos convidar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Verinha, muito obrigado. Nós que agradecemos e vamos convidar mesmo, porque você já assinou, né, o contrato 2026, já está, né, já vai estar tudo assinadinho, tudo pronto para os próximos meses. Vamos vibrando em forma de luzes multicolorida, entregando na mão dos companheiros que estão aqui ao vivo, os que entraram no programa gravado, vibrações de muita luz, de muita paz, de muito amor, ao Alessio, que está também com o seu compromisso familiar, que Jesus possa estar abraçando, fortalecendo a ele, e vamos assim vibrando intensamente em forma de rosas multicolorida, entregando na mão da Valdenice, que ela possa estar se fortalecendo diante dessas vibrações de amor, que ela possa estar sendo envolvida, que Jesus possa estar envolvendo seus corações, envolvendo em muita luz, em muita paz, em muito amor, em muito fortalecimento, que Jesus possa estar abraçando neste momento e que ela possa estar levando essas vibrações de amor por esta noite e por toda a sua jornada. E assim vamos dando boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre, Senhor Jesus, nos envolva hoje e por todo sempre. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus e Jesus assim nos permitir. Muito boa noite, a Célia está dizendo que está agradecida por tudo e por tanto, e imensamente agradecida. Prazer e honra. Aos nossos companheiros também, a Ivone, a Daniela,
Muito obrigado e até a próxima. Até a Se próxima. Deus e Jesus assim nos permitir. Que assim Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.